sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o auxílio emergencial. No Brasil, o ano começou marcado pelo aumento da extrema pobreza. Atualmente, quase 27 milhões de pessoas estão nesta condição, de acordo com uma projeção da FGV Social. E com o fim do auxílio emergencial, o número deve crescer ainda mais. Para refletir sobre o assunto, recebemos Leandro Ferreira, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Carlos Moanes, sociólogo, consultor associado da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Ele é coautor, juntamente com o professor Aldo Fornazieri, dos livros Conversas Políticas, Desafios Públicos, de 2014, e A Crise das Esquerdas, de 2017, ambos pela editora Civilização Brasileira. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a jornalista Isabela Alves. E a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Leandro. Bom dia, Carlos. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, como aconteceu na primeira vez, o governo patina a respeito do auxílio emergencial. Não se sabe se é 3 meses, se é R$250, serão 4 meses. Esse governo não tem jeito, Frank. É um governo de patinadores, podemos dizer assim, né? Quer dizer, fazendo uma sátira, né? Porque eles estão patinando em tudo, né? É uma coisa extremamente amadora. Nós vemos esse governo que nós estamos nesses últimos 2 anos, né? É incrível, Joel, que o comandante da saúde, que é dito e cantado como grande especialista em logística, joga o país nessa ilógica situação. Se nós estivéssemos numa guerra, já que ele é um general, com certeza nós já teríamos sido derrotados. É verdade, Franklin. Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Carlos. Franklin, é um prazer estar aqui. A gente voltando a discutir, parece que nos mesmos termos de quase um ano atrás, essa questão da garantia de renda, né? E cada vez aí com um general diferente, um do mercado, um do exército, um da saúde. Vamos ver o que a gente debate aqui para sugerir de caminho para o Brasil. Bom dia, Carlos Moanes. Seja bem-vindo novamente ao Brasil Cidadão. Muito obrigado, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Leandro. De fato, o Brasil parece que patina mesmo, né? Nós estamos numa esteira há muito tempo, né? E a continuidade de uma política social, um programa de renda mínima, é fundamental no momento em que a crise alcança um desemprego recorde, né? E agora nós estamos falando do limite da fome, né? Não é brincadeira. Nós temos vários números para demonstrar que uma política social como essa abarca mais de 60 milhões de pessoas. Então isso é realmente uma tragédia sem condições de nominar. Com base em dados das pesquisas nacionais por amostragem de domicílios contínua e Covid-19, a FGV Social indica que em janeiro, mais de 12% dos brasileiros estavam vivendo com menos de R$ 8,20 por dia. Já considerando a perda do auxílio emergencial, é importante pontuar que com o pagamento do auxílio emergencial, no segundo semestre do ano passado, a pobreza extrema havia registrado o menor nível de sua história, com 9,4 milhões de brasileiros nessas condições. É possível falar que essa população não terá um auxílio emergencial, Leandro? Pois é, essa situação do auxílio e ser interrompido abruptamente é um problema que nos joga, da mesma forma como eliminou a pobreza no ano passado, no período do auxílio, ele nos joga de volta imediatamente essa mesma condição, né? Então, o governo teve toda a condição de elaborar aí políticas que pudessem suceder o auxílio e, infelizmente, isso não foi feito, né? E agora nós temos essa situação em que, do ponto de vista estatístico
retornamos à pobreza, e do ponto de vista institucional, da política social, nós não ganhamos em nada com o auxílio, né? Pelo contrário, essa discussão travou uma série de possibilidades, como, por exemplo, o debate em torno do Bolsa Família, que já precisava ter correções desde antes da pandemia, né? É o caso, por exemplo, que a gente vem escutando desde antes da pandemia também sobre fila no Bolsa Família, sobre valores que não atingem mais, né, a correção da inflação, e é por isso que hoje a gente vê, desde 2014, 2015, um aumento expressivo da pobreza, extrema pobreza e da desigualdade, que é algo diferente, né? Porque na outra ponta, lá no topo, há vários relatos e várias metodologias pegando aí também um crescimento da fortuna dos mais ricos, como, por exemplo, o aumento de bilionários no mundo durante o período da pandemia, né? Carlos, o que explica essa insensibilidade do governo? Olha, Joel, é um conjunto, né? Se você observar bem, essa questão da desigualdade, essa questão social, ela foi eliminada da pauta política brasileira, né? Quer dizer, se você acompanhar o debate hoje no Congresso Nacional e as prioridades das políticas públicas traçadas pelo governo ou esse desgoverno, você vê que a questão social está fora do debate. Ela saiu do debate, é como se ela não existisse, né? Olha, nós temos 930 bilhões de déficit de contas do governo. A dívida pública está alcançando quase 100% do PIB, né? Quer dizer, 150 bilhões de dólares fugiram do Brasil no governo Bolsonaro Guedes, né? Tudo isso é uma tragédia. E é claro que a pandemia agrava muito esse desequilíbrio de contas, né? A arrecadação cai, o socorro previsto, o socorro necessário também impacta, né? Mas isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o Brasil tem que debater algumas coisas importantes, que é o seguinte: nós temos 300 bilhões de reais em isenção fiscal. É necessário isso? Quer dizer, não é o momento de rever essa questão, né? Isso tirando a sonegação, Joel, Franklin e Leandro, né? Isso é uma barbaridade. Nós precisamos de 300 bilhões de reais de isenção fiscal, né? A Europa e Estados Unidos, eles aumentaram a tributação dos super ricos, como o Leandro citou, né? Isso não gera distorção embaixo, né? O que gera distorção embaixo são impostos, como CPMF, né? Então, nós temos que cobrar pelo menos 0,5%, 1% dos patrimônios dos super ricos, e nós estamos falando de gente que tem mais de 30 milhões de reais, né? Quanto é que nós podemos arrecadar com um imposto como esse? Então, são iniciativas desse tipo que o governo não consegue colocar em pauta. Você vê a Argentina aprovou o imposto sobre grandes fortunas, né, para financiar a luta contra a pandemia. E foi uma porcentagem de uma alíquota de no máximo até 3,5% em fortunas com mais de 13, 15 milhões de reais. Por que não se discute isso no Brasil? Porque nós estamos patinando uma questão que é fundamental, que é a desigualdade criminosa que nós estamos assistindo, e não temos coragem de confrontar o mercado com propostas que os Estados Unidos e a Europa já fazem. É verdade. Leandro, faz sentido colocar uma data final para o auxílio emergencial quando a pandemia não tem uma? Então, o governo está sendo com 3, 4 meses de auxílio emergencial, mas a pandemia, nós já estamos vivendo a segunda onda no país. Primeiro que eles colocaram a data de dezembro, né, como se a pandemia tivesse tirado férias em janeiro e fevereiro, né? Porque agora a gente está discutindo a volta do auxílio emergencial, mas para março, né? Então, realmente é algo completamente descabido, e certamente os dados daqui a alguns meses, né, vão demonstrar que esses meses sem auxílio emergencial foram de impacto muito negativo, não só para essas pessoas que recebem o recurso do auxílio, como também para a economia como um todo. O que a gente tem dito e repetido é que a segurança de renda é um bem comum. Mesmo que a pessoa não seja beneficiário direto do programa de transferência de renda, do auxílio, do benefício, né, a sociedade inteira se favorece com ele, né, porque você tem uma sustentação da economia, você tem índices sociais que ficam impactados positivamente em função do aumento da renda e assim por diante. Ainda mais nesse período de pandemia, em que você imagina que a educação, a saúde,
né? São áreas que sofreram tanto, a saúde a gente vê todos os dias, né? E a necessidade de proteção por meio da renda poderia ajudar, né, a segurar um pouco o desastre nesse tipo de área social. Então, nossa expectativa é que não só a gente volte com o auxílio o mais breve possível, como também a gente possa fazer a transição para uma coisa que vem depois, porque a pandemia também não é um interruptor que a gente vai desligar e acabou a pandemia. Ela vai arrefecer ao longo do tempo e o programa de transferência de renda que a gente precisa acompanhar esse ritmo também. Carlos, o governo acena com um auxílio emergencial de 250, 300 reais. Você acredita que o Congresso Nacional aumente esses valores? Eu acho que vai tentar. Mas o governo hoje está muito fechado com o Centrão. Na minha opinião, esse acordo será feito antes da votação. Na minha opinião, o Centrão, nesse instante, eu sei que o governo não vai ter vida fácil, mas o Centrão, nesse instante, vai se articular com o governo, na minha opinião. Então, eu acho que esse acordo será feito antes, será feito nos bastidores, né? Eu espero que o Congresso consiga aumentar esse valor, né? Agora, olha, Joel, pensando aqui do que o Leandro levantou, se você imaginar que no Brasil nós temos 220 milhões de habitantes, né? Nós temos 40 bilionários que tem, e a metade da população brasileira não tem esgoto. 20 milhões de pessoas não tem água encanada, sabe? Não tem banheiro em casa, né? Então, esses 40 bilionários, que detêm mais ou menos a metade da riqueza nacional, eles pagam 6% de impostos, de renda. Quem paga imposto no Brasil é assalariado, é o pessoal de baixo. Então, há uma perversão, né? Mas, ao mesmo tempo que, quando você analisa esses números, é uma perversão e a solução também está aqui inserida. Basta ter coragem, né? O Brasil, nessa última década, cresceu 0%. É intolerável uma coisa como essa, né? Vamos lembrar que entre 2004, 2005, até 2013, no final do governo Dilma, o número de brasileiros que passavam fome foi reduzido pela metade, né? Que foi uma combinação de políticas, transferências de renda, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, bônus salarial, salário mínimo com porcentagens que levavam em conta a inflação. Tudo isso desapareceu do cenário, né? A própria Previdência, né, cara? Exatamente. E a Previdência, Leandro, que quem paga a reforma da Previdência são os de baixo, né? Os privilégios continuam os mesmos, inclusive os privilégios dos militares, que aumentou, né? É verdade. Ô, Leandro, nesse ambiente que a gente vive de pré-convulsão social, essa discussão de auxílio emergencial, faz muito sentido a gente conversar sobre a renda básica de cidadania. Por que o campo progressista ainda não lançou essa discussão neste momento? Pois é, e essa discussão, principalmente no Brasil, ela pertence ao campo progressista, né? Ela nunca, até por conta da história das próprias transferências de renda, da próprio debate de renda básica durante o governo Lula e no Congresso Nacional por conta do Eduardo Suplicy, né? Isso tudo, digamos, tem uma vinculação com o campo progressista no Brasil muito grande, né? O que eu acho é que o campo progressista em si está fragilizado também, né? Tem um problema de articulação do próprio campo progressista, né? Que já é pequeno e que quando está fragmentado, como está agora, né? Talvez não no Congresso Nacional, mas na sociedade com certeza está, né? A gente tem maior dificuldade de fazer avançar algumas posições. O que não significa que esse debate da renda básica não tenha avançado e muito durante esse período da pandemia. A nossa avaliação, por exemplo, na Rede Brasileira de Renda Básica, é que nunca se discutiu tanto a renda básica no Brasil e no mundo graças a esses episódios recentes, embora ela já viesse ganhando bastante tração, bastante força nos anos antes da pandemia por conta da mudança estrutural do mundo do trabalho, né? O que a gente espera agora é que os conceitos que orientam o debate sobre uma renda básica, de universalidade, incondicionalidade, individualidade, pagamento em dinheiro e com periodicidade e valores previsíveis, né, possa agora orientar a política que vai ser adotada no Brasil e no mundo no pós-pandemia.
Nós precisamos ter uma cobertura maior das transferências de renda, condicionalidades menores ou reduzidas, né? Prestações mais regulares, que as pessoas possam saber exatamente com quanto vão poder contar cada mês e assim por diante, né? Nossa ideia não é que da noite para o dia chegaremos à renda básica, mas isso vai ser construído ao longo de muito tempo em que diversas dessas características vão ser atingidas a cada momento, até um dia chegarmos a uma proposta que seja efetivamente universal. O Leandro colocou a pós-pandemia. O Brasil vai ter uma crise muito grande na pós-pandemia, Carlos. Não faria muito sentido começar essa discussão da renda básica nesse momento? Mais do que nunca. Agora é um momento gravíssimo, porque os relatos da miserabilidade espalhada pelo país é muito grande. Mas antes disso, nós temos que mexer, por exemplo, com o teto de gasto, que é um absurdo hoje, né? O Guedes errou em praticamente tudo o que ele previu, tudo que ele colocou. É o famoso me engana que eu gosto, né? Há uma brincadeira em Brasília dizendo o seguinte, é o governo da semana que vem. Né? Quer dizer, a semana que vem a gente manda o projeto tal, a semana que vem a gente manda o projeto tal. Então, é uma tragédia. Agora, o congelamento de 20 anos do orçamento reduz a capacidade do governo de oferecer serviços públicos. E essa atitude não vai diminuir a desigualdade, ao contrário, vai aumentar o desemprego, reduzir o acesso a serviços essenciais, e piora a situação das famílias de baixa renda. Então, mais do que nunca, é necessário discutir essa renda mínima. Isso não é uma questão, como o Leandro falou, meramente populista, né? Quer dizer, você vai doar um dinheiro para quem não tem. A renda mínima cria um sistema de movimento da economia muito grande. E dá uma coisa que é mais do que o valor do dinheiro, dá um pouco de dignidade para as pessoas, né? Então, esse desmonte de políticas públicas que nós estamos assistindo está gerando os famintos, nesses últimos 5 anos, aos borbotões, né? Nós voltamos para o mapa da fome, Joel. Isso é uma coisa dramática. Isso não que o Brasil já tinha saído, né, alguns anos atrás. Isso não é frase. Isso são famílias que realmente estão no limite da miserabilidade. Nós não podemos tolerar isso. Então, de fato, essa discussão é mais do que urgente. Eu concordo que as oposições, as forças progressistas, estão muito desarticuladas, né? Porque, na verdade, o sistema político brasileiro se desorganizou com esse projeto autoritário do Bolsonaro. Mas nós temos que continuar lutando. Nós temos que propor uma pauta mínima, uma reorganização de uma agenda do campo progressista para conseguir aprovar coisas básicas como essa, como a renda mínima, né, para dar dignidade para os cidadãos brasileiros. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A pandemia corta mais de 39 bilhões de merendas escolares, gerando crise de nutrição. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. Pelo mundo. Segundo o estudo Covid-19, perdendo mais que as aulas numa tradução livre, mais de 370 mil crianças foram afetadas e muitas delas dependem da merenda escolar para sobreviver. O relatório foi compilado com o apoio do Instituto Inocente do Unicef e do Programa das Nações Unidas para a Alimentação, PMA. Desde o fechamento das escolas, em março passado, mais de 39 bilhões de merendas escolares deixaram de ser distribuídas em todo o globo. A chefe do Unicef, Henrietta Fore, afirmou que, apesar das provas contundentes de que as escolas não são um centro de transmissão da Covid-19, milhões de crianças continuam fora das salas de aula. E para os alunos que só comem na escola, o fechamento representa mais do que perder o ensino. As crianças deixam de receber a nutrição para crescerem. Fora afirmou que à medida em que se espera a vacina e se discute a reabertura das escolas, é preciso priorizar a merenda escolar. Ela defende mais investimentos na higienização com fornecimento de sabão e água limpa em cada colégio ao redor do mundo. Uma preocupação para o Unicef é o êxodo escolar. Com a pandemia, 24 milhões de alunos correm o risco de desistir da educação, o que causaria um retrocesso no aumento do número de matrículas nas últimas décadas.
O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, disse que a perda da merenda escolar prejudica o futuro de milhões de crianças pobres pelo mundo e o risco é de perda também de uma geração inteira. Durante a pandemia, houve uma redução de 39% na cobertura de serviços de merenda escolar. Além disso, os projetos de combate à malnutrição infantil também foram prejudicados. Antes da pandemia, em 68 nações, pelo menos a metade das crianças entre 13 e 17 anos indicavam sentir fome. Nas áreas mais afetadas pelo vírus Ebola, em 2014, por exemplo, no oeste da África, a insegurança alimentar aumentou em países que já sofriam altos níveis de subnutrição. E no caso de meninas, estar fora da escola é um risco também de ser vítima de casamentos forçados e outros tipos de violência de gênero. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o auxílio emergencial com o Leandro Ferreira, que é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC, e o Carlos Muani, que é sociólogo e consultor associado da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Franklin Valverde, essa crise de nutrição no mundo atingiu principalmente não só a África, como a América do Sul e, em potencial, o Brasil. É verdade, já não bastasse a questão da pandemia, né? Como fruto da pandemia, não só a questão do vírus, tem também essas questões, digamos, que entram tangenciais, né? Que é a desassistência da infância, que não pode ir à escola. A ida à escola não é só para a instrução, mas é também como forma de reforçar a sua alimentação. Esses são os grandes problemas que o mundo já vivia e que foram agora, com a pandemia, de uma certa forma, potencializados, né? Joel, eu queria aproveitar também, já que você me chamou, para falar do nosso canal aberto que nós temos com os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, né? Quem quiser entrar em contato conosco pode entrar via WhatsApp, né? Enviando suas sugestões, suas pautas, suas críticas, seus elogios também, que a gente gosta também de receber elogio quando merece, né? Enfim, é um canal aberto com as nossas ouvintes. E eu peço que anotem o número do nosso WhatsApp, prefixo 11 98851 2317. Vou repetir, prefixo 11 98851 2317. Eu também queria aproveitar, João, e falar da nossa enquete. Tá? Nós costumamos fazer enquetes periodicamente. E no caso hoje, o tema do nosso programa, aqui com o Leandro e com o Carlos, é o auxílio emergencial. E nós fizemos a seguinte pergunta para quem nos acompanha. Você é a favor da volta do auxílio emergencial? E olha só o resultado. 89% das pessoas são favoráveis à volta ao auxílio emergencial. 11% diz que não, né? Não consigo entender esses 11%, né? Mas vamos lá, né? Esse é o resultado da enquete, a gente tem que apresentar. Eu queria lançar uma questão tanto para o Leandro como para o Carlos, Joel. A gente sabe, né, pensando até com a cabeça do governo, um governo que tem o mercado como grande Deus, né, sabe, grande oráculo, né, tudo é o mercado. Quando você tem mais renda, isso é favorável ao mercado, né, o mercado melhora, o mercado funciona muito mais, né? No entanto, eles vão na contramão, eles sempre querem reduzir ou se puderem, absolutamente nada do auxílio emergencial, quando a gente já está mais do que provado que quanto mais renda no mercado, mais ele vai funcionar, até pensando com a cabeça deles mesmo. E eu coloco a questão para o Leandro e para o Carlos. Será que isso, de uma certa forma, apesar deles defenderem tanto o mercado, na verdade, há algo mais do que a questão do mercado, que eles estão implantando uma política que muitas pessoas estão chamando como a necropolítica, porque está matando os negros, os pobres e os velhos, principalmente. Carlos. Olha, essa questão do mercado, Franklin, não é uma discussão fácil, né? Porque é duro entender o mercado, né? Como você disse, né? E o mercado assiste e deseja o desmonte do Estado, né? O esvaziamento dessas políticas sociais, né? Em nome do quê? Em nome do mantra das reformas. E o que está por trás disso, né? É a entrega das nossas grandes empresas, né? Se você pegar o que aconteceu com o pré-sal, né? A Petrobras vendeu as refinarias importantes, os campos de petróleo, as estruturas de gasoduto,
a BR Distribuidora que dava lucro, né? E os Estados Unidos sempre ficaram de olho no pré-sal desde quando foi anunciado. Então o mercado tem um interesse, que é um interesse privado, o interesse do rentista, quando o Estado tinha que fazer o contraponto a isso, né? Nós vivemos desde 2008 aquela crise mundial, né? As democracias no mundo inteiro entraram numa prova de fogo a partir de 2008, né? A crise mundial do chamado neoliberalismo, né? Que está sendo abandonado pela Europa, mas aqui não. Aqui é o mantra do chamado mercado, não dá para entender, né? Então nós temos 12 anos praticamente de enorme crise e sofrimento social. Então a resposta deles, a resposta do mercado é mais neoliberalismo? Não, não é. É democracia. Nós precisamos repensar, reformar a democracia para dar resposta a esse sofrimento social que é brutal. Isso não é brincadeira, né? Agora, líderes autoritários como o Bolsonaro colocam a culpa na democracia. Quer dizer, o ideal dele é voltar aos moldes de 64. É assim que a cabeça do Bolsonaro funciona. Então, ele coloca toda a crise, ele não governa, ele está em campanha permanente, ele passou a fazer campanha logo depois dos primeiros meses da eleição dele, e ele coloca toda essa questão, essa problemática que você levantou, Franklin, culpando a democracia, porque ele quer um 64 redivivo. Então, mas mesmo em 64, se a gente for fazer historicamente, for estudar o que foi aquele período de 64, o governo militar tinha uma visão desenvolvimentista, tinha uma visão nacional, que esse pessoal não tem, né? Então, quer dizer... E grandes empresas foram criadas naquele período também, né? É verdade. Né? Grandes empresas, exatamente. Mas hoje não. Hoje, como eu disse anteriormente, é inexplicável que um país como o Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo, tenha tirado da pauta a questão da desigualdade, né? Hoje não é a prioridade do governo. Então, eu acho que é uma mistura de autoritarismo, de falta de sensibilidade, de crueldade e de uma visão estratégica de país. Nós temos um projeto para o país. Nós estamos patinando, tateando aqui e ali, um governo que não governa, um presidente em campanha permanente, né? E um ministro da Economia que não entende nada estrategicamente, ele não sabe nada. Quer dizer, se você tiver o cuidado de buscar no Google, eu sugiro isso para qualquer um, né? Tudo que ele disse desde o começo do governo para cá, nada do que ele falou aconteceu. Quer dizer, é um fanfarrão, né? Uma pessoa de uma irresponsabilidade danada. O que ele sabia no mercado era ganhar dinheiro, mas o Estado é outra coisa, o governo é outra coisa. O governo pressupõe uma estratégia e um olhar para todos os setores sociais, né? O que nós estamos vendo hoje é como se a grande maioria da população, que é mais da metade, que necessita de políticas públicas, que precisa de políticas públicas, como é o caso do SUS, tão importante momento como esse, está jogada ao Deus dará. E não se sabe onde esse pessoal quer chegar. Quer dizer, enquanto a miséria está aumentando, a insegurança, a crise institucional é cada vez mais sistêmica, ela alcança todo mundo, né? E não há um projeto para orientar as políticas públicas e mitigar esse sofrimento social brutal que o Brasil está vivendo. Muito bem, vamos ouvir você, Leandro, a respeito do questionamento do Franklin. O Franklin levanta uma questão fundamental, que é a renda disponível, né? E a gente tem uma situação no Brasil que é a seguinte: eu acho que mesmo os mais clássicos economistas, os mais voltados ao pensamento tradicional dos economistas, entende que as pessoas que menos têm, as pessoas mais pobres, têm uma propensão a consumir maior do que os mais ricos, né, que tendem a guardar o dinheiro, poupar o dinheiro, né, que recebem. Como os mais pobres tendem a consumir, ajuda a gerar um efeito multiplicador ou sustentador do produto interno bruto, o famoso PIB, né? Então, eu acho que o que nós temos hoje é uma contradição entre a economia real e a economia dos rentistas, como colocou aqui o Carlos, né? Então, se o dinheiro deixar de ir para a mão dos mais pobres, para quem hoje lucra com o rentismo, com a economia dos rentistas, né, isso não faz diferença, porque o importante é aquilo girar no sistema financeiro e não na economia real, produzindo bens e serviços. Essa lógica ela não é exclusiva do Brasil, mas ela depende, como disse o Carlos, de mecanismos políticos
que, numa democracia como a gente idealiza, dificilmente teria aprovação e a possibilidade de acontecer como acontece nesse momento, em que a gente vive um enfraquecimento da democracia brasileira, né? Então, eu acho que o que está por trás, na verdade, é uma engenharia de economia política, né, que privilegia o financismo, o rentismo, né, em detrimento da economia real, que é aquela que beneficia as pessoas. Claro que não estamos falando de voltar rios de dinheiro para os mais pobres, porque também você vai gerar uma inflação daquilo que os mais pobres consomem, né, e você precisa ter avanços estruturais no país para não deixar isso acontecer, mas no fundo, o que a gente está falando é de como a gente organiza o sistema político para que alguns tenham os seus privilégios e interesses prevalecendo sobre os da maioria. Falando em consumo, Leandro, de acordo com a pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 13 das 16 capitais brasileiras registraram um aumento do preço da cesta básica. A capital que teve a cesta básica mais cara do mês, que foi de janeiro, foi a de São Paulo, com um custo médio de 654,15 centavos. Com base no preço dessa cesta básica, a pesquisa estima que o salário mínimo necessário para pagar ela junto com outras despesas básicas de um trabalhador seria de R$ 5.495 o salário, quase 5 vezes mais o valor do salário mínimo hoje em R$ 1.100. Como é que o trabalhador vive com esse aumento, Carlos? Ele recebe 1.100 e teria que ter 5.495 por mês para pagar, para se alimentar e ter suas despesas básicas. Essa pergunta, Joel, é irrespondível, né? Ela simplesmente é uma pergunta que não há resposta, né? Quer dizer, ele simplesmente não vive em relação a isso, né? Agora, a economia que nós estamos discutindo aqui, ela é ligada à nossa vida, ela é ligada a tudo que acontece no país, na nossa vida. Ela é ligada à democracia, e nós estamos em guerra contra a democracia. Nós estamos com uma extrema-direita muito forte e um campo democrático, como o Leandro colocou anteriormente, inteiramente fragmentado. Então, é um projeto autoritário bastante forte, populista, e ele se vende contra o sistema, né? Ele se coloca até hoje contra o sistema, e há um país que nós não sabíamos que existia, né? Um país que encontrou no Bolsonaro a sua representação, né? Cerca de 1/3 desse país, que estava um pouco escondido nas sombras, viu no Bolsonaro o seu presidente e a sua representação. Então, se você somar essa complexidade, que é essa desorganização do campo democrático, né, e da democracia em si, né, com regras que estão sendo rompidas o tempo todo, um colapso das instituições, né, e o Bolsonaro força esse colapso, porque ele está em guerra com a democracia, né, e democracia não é apenas o parlamento, a liberdade de expressão. Democracia é democracia social, é a possibilidade das pessoas de baixa renda terem dignidade para trabalhar e para consumir. Né? Quer dizer, a democracia social é a mais importante que nós temos, né? A justiça social. Né? Então, é muito complexo, Joel. A sua pergunta realmente pega como diria lá no interior, pega na veia. Entendeu? Porque muitos grupos encontram uma convergência com o Bolsonaro, esse conservadorismo difuso, esse antissistema difuso, e uma parte importante de malucos, né, que nós não sabíamos que estavam aí esperando um sujeito como Bolsonaro como representante. Né? Leandro, quero te ouvir. Pois é, nós até na semana passada estivemos em Brasília para pressionar pela prorrogação do auxílio emergencial e usamos esses dados do DIEESE, né, que inclusive demonstram que aqui em São Paulo, né, a cesta básica está em mais de R$650. Né, e agora eu fico pensando assim, esse auxílio emergencial que o Guedes propõe de R$200, né, lembrando que uma família só pode ter até 2 pessoas contempladas pelo auxílio emergencial. Então, um auxílio emergencial de 200, tendo no máximo 2 contemplados, você chega a R$400. Né? Você chega a 2/3 dessa renda, dessa cesta básica. Então, assim, as pessoas desconsideram, né, as necessidades aí que estão
na cara, né, de todos nós, e acho que tem cabido, inclusive, a governos locais, estaduais, como no Nordeste a gente tem visto muito, mas mesmo aqui em São Paulo, com a questão da vacina, governos municipais lidarem com problemas como o da fome, por exemplo, né, que é algo que retornou com muita força. E a fome, ela não é a falta de alimento, ela é um fenômeno social que não disponibiliza renda, que não disponibiliza uma cadeia de alimentos que esteja disponível para quem mais precisa, e assim por diante, né? Então, lamentavelmente, nós estamos nessa situação e vai exigir muito aí do campo progressista, dos democratas em geral do Brasil, né, que não são só os progressistas, mas para a gente conseguir sair dessa, que tem aí, como disse o Carlos, a expressão do Bolsonaro, que também é um fenômeno mundial, né? Muitas vezes a gente acredita o fenômeno Bolsonaro, por exemplo, há uma rejeição à esquerda, rejeição ao petismo, rejeição aos governos do PT, né? Mas a gente viu o Trump nos Estados Unidos surgir com mais ou menos como um fenômeno parecido, né? Logo após um governo bem sucedido do Partido Democrata, mas que no fundo também seguiu, assim como os governos petistas, né, uma lógica do mercado que não foi capaz de superar problemas estruturais que devem estar na pauta de primeira hora aí para um novo ciclo de governos progressivos. Leandro, você acha que a eleição do Biden pode começar a mudar essa configuração? Eu acho que a eleição do Biden, ela não tende a mudar a configuração estrutural do mercado financeiro, né? Pelo contrário, eu acho que ela é um reforço a isso, mas nos termos daquilo que o mundo aceita como civilizado, né? O Trump acho que chegou aos níveis de incivilidade, como chega também, ou tenta chegar o Bolsonaro, né? Que o próprio mercado rejeita. Então, eu acho que o Biden é uma espécie de antídoto que o próprio mercado aceita, né? Infelizmente, mas que não deixa de ser um avanço em relação ao Trump, né? E isso certamente pode se reproduzir no Brasil. A diferença é que lá, a escolha de quem vai enfrentar, né, o Trump e aqui o Bolsonaro, ela não se dá nas urnas, se deu nas primárias do Partido Democrata, né? Aqui vai caber ao eleitor de primeiro turno decidir quem vai enfrentar, né, o Bolsonaro no segundo, e aí é que a gente vai saber se o povo vai escolher um Biden, que está mais para um Luciano Huck, ou se vai escolher alguém do tipo Bernie Sanders, que seria algo propriamente de um campo mais progressista que se apresenta, né? Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Ai, será que já caiu a Isabela? Bom, eu vou pedir para a produção reconectar-nos com a Isabela Alves. Ela voltou? Caiu, né? Muito bem, então vamos continuar aqui a nossa conversa com os nossos dois entrevistados, o Leandro Ferreira e o Carlos Moani. Vocês falavam dessa grande coisa que aconteceu no mundo, né? Que não partiu só daqui, esse fenômeno da extrema-direita não é só no Brasil, mas a aventura do Trump durou apenas, felizmente, 4 anos. Aqui no Brasil, aqueles 57 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu na eleição, você acredita que eles vão ser transformados, ele está diminuindo? Porque as últimas pesquisas mostraram que ele está caindo, né? Quer dizer, a aprovação está caindo. O que significa isso, Leandro, na sua visão? Você também é esperançoso em relação à mudança de ares aqui no Brasil? Bom, primeiro uma análise de curtíssimo prazo, né, tem a ver com o próprio auxílio emergencial, nosso tema aqui hoje, né, porque de fato a popularidade dele começa a cair com o encerramento do auxílio também, né, e muito do interesse do governo de renovar o auxílio passa justamente pela popularidade do presidente, né? Então isso é uma análise de curtíssimo prazo, imediata, né? Mas a minha esperança é que a gente chegue de fato às condições que a gente precisa para tirar o bolsonarismo, né, do centro do Estado brasileiro. Eu não acho que o bolsonarismo enquanto fenômeno vai desaparecer,
né? Ele hoje já está em câmaras municipais, ele se elegeu vereador e prefeito em diversas localidades nas últimas eleições locais, né? Ele vai continuar tendo sua representação no Congresso Nacional, né? Mas o que eu espero é que a gente consiga desalojar o Bolsonaro do Palácio do Planalto. E, no meu entendimento, nós estamos num caminho bom para isso, né? Mas que a gente precisa chegar aí a conquistar corações e mentes, né? Para não deixar que pessoas que ficaram ali no meio do caminho e acabaram optando pelo Bolsonaro sejam tão decisivas quanto foram, né? Para que acabassem elegendo esse projeto. Esperamos que, dessa vez, essas pessoas possam se convencer, como já se convenceram antes, né, de que o Brasil pode ter uma maior abertura para as suas questões sociais, para o aprofundamento da sua democracia, para as questões da diversidade, né, que hoje, inclusive, são tão fortes, né? A gente pega, por exemplo, o movimento negro, que hoje foi fundamental, né, para a política dos Estados Unidos, também é um fenômeno aqui, porque a gente às vezes, só pelo fenômeno mundial de direita, também existe um fenômeno mundial de esquerda das afirmações do feminismo, das afirmações do movimento negro, e acho que isso também está acontecendo no Brasil. Espero que ganhe fôlego suficiente até a eleição de 2022 para ser decisivo. Agora sim, nós retomamos o contato com a nossa repórter Isabela Alves, que vai trazer as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu vou trazer as notícias mais vistas do nosso portal. A primeira delas é sobre hotéis na Suíça que estão abrigando pessoas em situação de rua durante a pandemia. A ação conta com financiamento de instituições privadas e também do próprio Estado. Apenas na cidade de Genebra, mais de 150 pessoas foram hospedadas em hotéis que estavam vazios. Outra notícia é sobre a marca Renner, que lançou uma coleção confeccionada por mulheres do sistema penal. Todos os modelos também foram produzidos com sobras de algodão e fibras de garrafa PET, com o objetivo de produzir uma moda mais sustentável. E para encerrar, nós temos a notícia de uma mãe que denunciou a violência doméstica através de um bilhete na escola do filho. O bilhete relatava agressões físicas que ela sofria do marido e foi entregue aos profissionais da escola em meio a documentos para a matrícula do filho do casal. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Essa foi a nossa repórter Isabela Alves, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Ô, Carlos, para a gente fazer essas mudanças, né, tão necessárias, né, trazer o Brasil para o centro, nós precisamos valorizar nossa democracia que está em crise. Qual seria o melhor caminho nesse momento para resgatar a importância junto à população da política, do fazer política, que ela foi criminalizada, né, com a Lava Jato? Muito. Eu acho que, primeiro, cabe ao campo progressista ter um pouco de humildade e entender que a votação do Bolsonaro foi um fenômeno que está longe de ser explicado. Não é possível que 70% do eleitorado paulista seja fascista. Não é. É que, realmente, como você falou, houve uma rejeição absoluta, um antissistema que foi colocado pelo Bolsonaro e que captou o apoio popular. Agora, eu acho que cabe a gente, muito concretamente, repensar, reconstruir o campo progressista, através de uma frente ampla, com uma base social importante, porque ela existe, ela está aí, né? Os movimentos sociais estão vivos, estão ativos, estão gritando por espaço, né? E eu imagino uma frente ampla, não no sentido de tirar um candidato único, acho que isso não vai acontecer e nem precisa acontecer. O primeiro turno, todas as forças devem se apresentar, mas nós temos que ter um entendimento muito importante, democrático, um conceito básico, um programa mínimo, para que no segundo turno a gente consiga enfrentar essa onda conservadora. E temos que discutir com todo mundo, quer dizer, será que não há brecha para discutir com militares? Será que as Forças Armadas estão fechadas com o Bolsonaro? Será que não há brecha para discutir com os evangélicos? Será que toda a corrente evangélica está fechada com o Bolsonaro? Então é preciso analisar essas ficções, esse espaço de ação política,
Mas isso só vai se dar através de uma reflexão de que país queremos, né? Que tipo de democracia queremos. Uma democracia voltada para as minorias, para os rentistas, ou uma democracia substantiva, que aterriza em programas sociais efetivos, né? E que permitam que a sociedade possa se movimentar e superar essa miséria que é muito indecente. O mercado... Para isso, Carlos, é necessário a gente produzir uma leitura a respeito da realidade brasileira e também do pós-pandemia. O que vai acontecer com o Brasil quando a pandemia acabar? E nisso o Frank tem uma iniciativa importante que o Observatório vem realizando, não é isso, Frank Valdeir? É verdade. O Observatório lançou a campanha Observatório em Movimento. É uma iniciativa que visa apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento para saber como viver melhor nesse período de pandemia e mesmo depois da pós-pandemia. Né? E para acompanhar esses conteúdos do Observatório em Movimento, eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, www.observatório3setor.org.br. E além do nosso site, também faço o convite para que visitem as nossas redes sociais, onde nós estamos, nas redes sociais onde nós estamos. No facebook.com/Observatório 3 Setor, Instagram, @Observatório 3 Setor e também youtube.com/Observatório 3 Setor. Eu queria colocar mais uma questão, Joel, tanto para o Leandro como para o Carlos. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, acho que a partir de 2018, né, o país foi cindido. Né? Nós tivemos 50 e tantos milhões de pessoas que optaram por essa visão mais conservadora de sociedade, e um outro tanto de pessoas, um pouco menor, claro, que foi derrotado, acabou optando por uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais justa, né? Não tão tacanha quanto essa que está sendo proposta. E falar em sociedade tacanha, tem uma pauta constantemente sendo colocada aí, que é a pauta de costumes. Né? Nós tivemos durante esse século XXI, né, já estamos há 21 anos, né, dentro desse século XXI, ou 20 anos dentro desse século XXI, e a gente percebe que uma série de pautas que estão sendo colocadas de costumes, elas acabam querendo voltar a meados do século passado. Tá? E eu coloco para eles, em pleno século XXI, as pessoas, será que vão... a sociedade brasileira, como maioria, quer voltar a viver como se vivia 60, 70 anos atrás? Ou isso são grupos radicais que estão no poder hoje, que querem impingir à maioria da população brasileira a volta a uma prática conservadora nos costumes? Leandro. Bom, eu acho curioso, né, que algumas, falou aí, Franklin, de meados do século passado, algumas até anteriores a isso, né? Eu também vejo, por exemplo, questões principalmente ligadas a gênero, né, raça e tal, que até anteriores a isso. Mas eu acho que aqui a gente precisa entender um pouco mais, né, a complexidade da sociedade, dos fenômenos sociais, para além da política institucional, né? Porque eles podem até fazer todo o esforço lá de mudar os conceitos, por exemplo, de família. Isso não vai deixar isso não vai fazer com que se deixe de existir famílias homoafetivas, que é algo, por exemplo, que eles têm um horror, uma ojeriza, né? Ou então que a gente veja, por exemplo, que meios de comunicação que antes eram resistentes, né, à ideia de dar visibilidade para alguns grupos que a gente chama de pautas de comportamento, né, mas que, na verdade, são de garantia de direitos, né, como, por exemplo, a Rede Globo hoje, guardadas todas as ressalvas necessárias ao que é a Rede Globo, de apresentar com maior nitidez, né, a maior diversidade da sociedade brasileira. E acho que isso está expresso não só no Big Brother, que é algo que está em discussão nesse momento, né, mas em suas novelas, nos seus temas, né,
E acho que isso tem sido saudável. Então, a política institucional não vai fazer retroceder o mundo real, como eles querem, né? Então, vejo um pouco dessa forma. Por outro lado, eu vejo também que há coisas muito concretas que nos ajudam a derrubar dogmas, né? Então, o Bolsa Família, por exemplo, né, para voltar ao nosso tema aqui, como de costume, a gente falava lá atrás, 2006, 2008, 2010, foram eleições que foram marcadas por posições que apontavam que o Bolsa Família era bolsa esmola para sustentar vagabundo, que as famílias no Nordeste faziam mais filhos para poderem receber mais Bolsa Família, que as pessoas deixavam de trabalhar para poder receber o benefício do Bolsa Família. E isso começou a mudar com muita força. 2014 isso já arrefeceu. 2018 todos os candidatos principais, inclusive o próprio Bolsonaro, dizia que ia aperfeiçoar e expandir o Bolsa Família. Ele precisa cumprir essa promessa, né? Mas eu acho que dificilmente a gente chegaria ao auxílio emergencial com a aceitação que ele tem pela sociedade se a gente não tivesse passado pelo enfrentamento do debate dos preconceitos em torno do Bolsa Família. Ele ainda existe? Ele ainda existe. Tem gente que acha, por exemplo, que o auxílio emergencial tem que ser prorrogado, mas que quem receber não vai ter direito a votar. Isso existe, isso tem posições lá, inclusive no Congresso, representadas. Mas eu acho que a gente vai superando esses preconceitos no mundo real com uma velocidade maior do que a política institucional consegue absorver. Né? Falando em renda, antes que o Moina responda a pergunta do Franklin, falando em Congresso Nacional, Leandro, a renda básica já está aprovado, né? Ele já está com o caminho andado. Já é uma lei. Não é necessário, já é uma lei. É importante colocar isso para os nossos ouvintes. Ela é uma lei de autoria do Eduardo Suplicy, foi sancionada pelo presidente Lula em 2004, né, e a luta que se tem em torno dela é o seguinte, ela diz lá que ela vai ser implementada por etapas, começando pelos mais necessitados e subindo progressivamente. Né? Justamente o entendimento que a gente tem é que o Bolsa Família poderia ser considerado uma dessas primeiras etapas, o auxílio emergencial, outra dessas etapas. O importante é a gente não retroceder, como vem acontecendo desde o governo Temer, em relação a essas políticas que têm mais excluído gente do que colocado para dentro. Agora sim, Carlos, como é a segunda pergunta do Frank, como é que você está observando esse retrocesso, principalmente em relação aos costumes no país? Não, eu concordo com a análise que o Leandro fez. Eu acho muito pouco provável que a gente retroceda, como se imagina. Aquele velho ditado, você não coloca de novo a pasta de dente no tubo, depois que ela sai. Mas Carlos, só para enriquecer a sua questão, no Ministério das Mulheres, da Cidadania, né, a Damares, a ministra Damares, está com um projeto aí para reformular o plano dos direitos humanos, né? E isso pode impactar diretamente na legislação, na lei, né? Não, sem dúvida, mas eu acho muito pouco provável que isso passe no Congresso, viu, Franklin? Salvo engano, eu acho muito pouco provável. Eu acho que a sociedade brasileira, apesar, infelizmente, além de todos os atrasos, ela avançou bastante nessa área, né? Eu só faço uma observação, quer dizer, toda essa pauta de costumes tem muito a ver com um investimento muito maciço que foi feito na criação e, na minha opinião, e disseminação de fake news, né, para manter a mobilização de uma base ultraconservadora, né? Você pode analisar o que aconteceu com a campanha, com a eleição do Bolsonaro, o papel que as fake news tiveram nos chamados temas que foram difundidos pelos... foram significativos, né? Foram muito significativos, kit gay, aquela coisa toda. Mas eu não creio que isso possa ter um retrocesso no Brasil. Eu só faço uma observação que eu acho que é importante, é que ao mesmo tempo que nós temos que manter essa pauta com cuidado, com o olhar que ela merece, nós não podemos fazer dessa pauta o carro-chefe da nossa ação política. Eu acho que isso também é um equívoco, isso é uma armadilha para a gente.
o carro-chefe da nossa ação política deve ser a questão estrutural do Brasil. Combater a desigualdade. Essa falta de costumes, que inclui, mas ela que não pode ser substituída. Eu vejo uma armadilha colocada para alguns setores progressistas que colocam essa pauta como carro-chefe. Eu acho que está equivocado, ela tem que vir paralela a uma análise estrutural do Brasil. Nós estamos discutindo sobre a questão da renda básica, isso é que é fundamental. O problema brasileiro hoje, ele tem que ser analisado em função da desigualdade que é criminosa. Então, eu, ao mesmo tempo, não sou muito pessimista em relação a isso. Acho que essa pauta de costumes é muito usada hoje pelo governo Bolsonaro e vai continuar sendo usada através das fake news para poder manter a chamada boiada. E não discutir os assuntos estruturais do país, né, Carlos? Eu acho que, às vezes, Franklin, eles jogam também areia nos nossos olhos para a gente perder o que é essencial. Então, ao mesmo tempo em que se vê um avanço muito importante de setores, basta ver a renovação da Câmara Municipal de São Paulo. É fantástico que aconteceu. Você tem vozes lá que nunca pisaram lá. Mas só que isso não... Você está se referindo aos mandatos coletivos. Exatamente. Carlos, eu estou no final do programa. Exatamente, eu gostei muito. Isso não pode substituir a questão essencial, não pode ultrapassar a questão essencial, que é a questão da essência democrática brasileira, que é a desigualdade brasileira. Muito bem, tá aí. Eu estou no final do programa, eu gostaria de dar mais tempo para vocês concluírem. Franklin, em uma frase, a sua conclusão final desse programa que nós... Primeiro programa em 2021, Franklin, sobre o auxílio emergencial. Em uma frase, o auxílio emergencial é fundamental para a sobrevivência do país. Carlos, 30 segundos para suas despedidas e agradecer novamente a sua presença. Foi um prazer vê-lo e espero vê-los outras vezes aqui nos programas do Observatório do Terceiro Setor. Com certeza. Eu poderia assinar embaixo do que o Franklin falou, mas eu gostaria de acrescentar o seguinte: eu acho que nós temos que lutar pela democracia, que é a nossa luta essencial, pela justiça social, pela liberdade, pelo Estado de Direito, pela proteção aos mais necessitados, para a gente superar a miséria e a pobreza. É um escândalo que a gente conviva com isso até hoje. Então, eu quero agradecer ao Joel, ao Leandro e ao Franklin essa oportunidade maravilhosa de estar batendo um papo com vocês aqui. Leandro, suas considerações finais, 30 segundos para você despedir dos nossos ouvintes. E agradecendo novamente você por estar aqui conosco mais uma vez. Para mim é uma honra ter participado desse primeiro programa de 2021. Acho que a gente tem um caminho aberto para fazer coisas muito bacanas esse ano. Contem comigo, né? Assino embaixo também a frase dos meus companheiros de programa, né? E deixo aqui as minhas saudações inspiradas na renda básica, universais e incondicionais a todos. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Leandro Ferreira, que é mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC, o sociólogo Carlos Moanes. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, 1 ano de pandemia, um novo normal. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.